estão felizes nessa noite? Glorificando o nome do Senhor, exaltando o seu nome, pois somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu vou pegar meu rascunho que está no meu celular, mas a palavra do Senhor ela não muda. Amém? Abra aí sua Bíblia, sem mais delongas. Me veio algo no coração no momento que a pastora me enviou a mensagem. E me veio praticamente um rascunho sobre as horas, né? A hora nona. E é um resumo sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Não sei em que momento o Senhor te chamou, não sei em que momento o Senhor te separou, mas você vai trazer a memória em que situação Ele te chamou e de como você está hoje. Amém? Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 8. Nós iremos ler dois textos base para que possamos resumir essa palavra com uma palavra curta e quente que venha trabalhar no coração do crente. Amém? Hoje não é alegrar o coração do crente, é trabalhar no coração do crente. Amém? Então a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8, a gente vai ler, vai falar o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Aí você vai lá para o livro de 1 João, que é praticamente aqui o nosso texto base, né? A mensagem. 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, vai declarar o seguinte. 1 João 2,15, do versículo 2, a partir do versículo 15, ele vai declarar o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sente nessa noite glorificando o nome do Senhor. Querido, nós iremos iniciar essa mensagem nessa noite, da qual ele nos faz uma pergunta: é mesmo ou é já a última hora? A última hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você observar aqui no livro de Mateus, aqui no capítulo 20, a palavra ela vai declarar sobre uma parábola. Parábola, a gente pode observar que são histórias que carregam em si ensinamentos. Através de uma historinha, não é história de carochinha, o Senhor por trás sempre nos traz uma lição. De uma certa forma podemos dizer assim, na minha linguagem, uma indireta direta. Eu estou te mostrando, eu quero te mostrar através dessa história o que eu quero te apresentar, tanto no reino material quanto no reino espiritual. E no versículo 1 ele fala sobre a questão de um pai, o pai de uma família. Esse pai, ele vem representar o próprio Deus, né? Porque a palavra declara que no decorrer do tempo, eu e você, nós prestaremos conta de tudo que nós fazemos e de tudo que nós deixamos
Porque vai chegar um momento em que nós não teremos tempo. A própria palavra declarar em João, capítulo 9, versículo 4. Abra lá rapidinho, para que possamos manusear a palavra do Senhor nessa noite. João, capítulo 9, versículo 4, ele vai falar o quê? Trabalhar enquanto é dia. João, capítulo 9, versículo 4 vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem enquanto ninguém mais pode trabalhar. E nós iremos trabalhar nessa noite sobre essa questão dessas horas, da qual nós já tivemos um estudo, né, com a nossa pastora, falando sobre essa questão das horas. A hora com relação à questão da madrugada, que fala sobre a questão de 4 tipos de vigília. A primeira vigília ela vai de 18 a 21, a segunda ela vai de 21 a 0 hora, a terceira ela vai de 0 às 3 e a quarta ela vai de 3 até às 6. Quem é que gosta de orar de madrugada? Muitas das vezes o Senhor nos desperta quando nós estamos muito acomodados, Ele nos desperta no horário da madrugada. Às vezes Ele nos mostra através de sonhos. Às vezes, eu não estou conseguindo dormir, aí sonha. Não, é o Senhor nos chamando para orar de madrugada. Porque se você observar, o horário de madrugada é o horário assim que você fica aquela guerra entre a carne e o espírito. É aquela luta travada do crente. Eu oro, não oro, eu levanto. Enquanto ele não se levantar para orar, enquanto ele não se levantar para clamar o Senhor vai estar incomodando. Você pode não levantar na primeira madrugada, mas na segunda ele vai te incomodar até você tomar um chá de mancão e se colocar à disposição do Senhor. Então, de madrugada, você pode observar que houve uma conversa, por exemplo, no horário de madrugada, houve uma conversa de Deus com Abraão. Quando Deus falou para Abraão na madrugada que ele iria sacrificar o seu filho. Ele poderia ter falado com Abraão sobre esse assunto no café da manhã entre família? Poderia. Ele poderia ter falado com Abraão antes no horário do almoço, ele poderia, mas ele preferiu conversar com Abraão de madrugada sobre o sacrifício do seu filho, porque ele prepararia o coração de Abraão para aquela situação. Se bem que Abraão, ele sabia qual era o amor que ele sentia por Deus. Que independente das situações, o amor por Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Então, pela fé, como diz lá em Hebreus 11, vai falar sobre essa questão dessa fé. Senhor, se o Senhor está me colocando essa situação para colocar em fé esse sacrifício, eu vou fazer porque eu te amo. Muitas das vezes o Senhor nos coloca à prova e nós ficamos questionando ao Senhor. Eu não sei o que Deus tem te colocado para fazer. Eu não sei o que Deus tem te mandado fazer. Da qual você tem ficado com medo. Da qual você tem ficado temeroso. Senhor, se eu fizer isso, o que vai ser depois? Qual vai ser o resultado? A partir do momento que eu entrego para o Senhor, eu confio e eu descanso. Porque muitas das vezes nós cantamos isso naquela harpa. Como diz na harpa em 224, sobre a questão, eu acabei de anotar esse louvor aqui que eu achei muito lindo. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, obedece já. E aí, Senhor, não, Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o teu querer, Senhor, enquanto é dia. E aí o Senhor te mostra de madrugada. Eu falo, não, isso aqui não é de Deus. Eu sei que eu comi muito até hoje, então eu estou com a barriga cheia, já estou tendo sonho assim, além do que eu estou esperando. E muitas vezes nós pedimos coisas do Senhor. E aí a gente se arrepende depois. Quantos aqui não se arrependeram? Quantos aqui não se arrependeram de algo que você prometeu ao Senhor e aí você não cumpriu? Eu já passei por isso, eu contei esse testemunho uma vez, da qual eu tinha um chameu que eu acendei uma chama no meu coração, Senhor, eu quero fazer missões, eu quero fazer missões. E aquele cordão umbilical da minha família era tão grande que nem tesoura conseguiu cortar. E eu falei, Senhor, não, mas eu quero. E aquela chama, sabe aquela chama do primeiro amor? Não, Senhor, eu amo aquele povo, eu amo o teu povo. Senhor, não, tá bom, é isso que tu quer? É isso que eu vou te mostrar. Foi quando o Senhor me mostrou, portanto, daqui a um mês pelejar. Não, Senhor, não quero não, eu estava só brincando contigo. Eu estava só brincando, Senhor, foi um momento de impulso, foi um momento assim de alegria, assim, momentânea, Deus. Foi quando eu estava subindo a ladeirada de casa e um homem bateu
pensei como Abraão, só que Abraão ele era mais obediente do que eu, né? Ele nem perguntou para onde ia. Eu já passei uma semana sonhando com o avião para aqui. Eu falei, coisa boa não é. Mas aí, quando eu falei, Senhor, não era só brincadeirinha. Eu estava brincando, 18 anos de idade, o Senhor falou. Eu falei assim, não, Senhor, aí o Senhor está falando isso com 15 anos de idade. E com 18 anos de idade, o Senhor falou, chegou o momento. Eu falei, não, Senhor, tu não lembra disso aí? Eu estava só brincando. Estava igual com o Zé, eu estava só brincando contigo. Ele falou, não, mas comigo, uma coisa que você promete, você pode esquecer, mas eu não esqueço. E a caminho de casa, eu falei, não, Senhor, eu não quero, eu estou decidindo, eu só mudei de ideia. Aí apareceu um homem ímpio com uma arma na mão, com a arma na minha cabeça. Ou você escolhe fazer o que Deus te mandou e você prometeu, ou aqui a tua vida se acaba. Quantas vezes eu digo para o Senhor? Nunca mais. Oh, meu Deus! E aos 19 anos de idade vim para Manaus com a cara e a colagem. Antigamente a amara era uma sacola e o cajado era um nó. A família ficou e nós viemos para cá, para Manaus, e nunca mais saímos daqui. Até que Deus prove ao contrário. E isso foi praticamente algo que plantou no meu coração no horário de 12 horas, né? Naquele horário do almoço, naquele intervalo ali de meio-dia, que você está ali, muitas vezes não é uma coisa, você está ali adorando ao Senhor e a madrugada do Senhor se revela para você. Mas o que eu quero falar para você é que quando Deus te chama, Ele te capacita. E quando Deus te capacita, Ele te respalda. E quando Ele te respalda, Ele te prepara. Basta um posicionamento nosso. Basta dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é aquele tipo de pessoa, Senhor, eis-me aqui. Envia a irmã, é ali, Jesus. Entendeu? Muitas vezes nós agimos dessa forma, não, Senhor, eu quero, eu vou, eu faço. Mas quando o Senhor nos coloca à prova, aonde vai parar a nossa fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê. A fé é você fazer aquele impossível acontecer. Porque para a gente era impossível. Eu não tinha dinheiro da passagem. Eu não sabia, lembro que muitas vezes para onde eu ia. Eu só estava com meu cachorro. Mal tinha passagem de casa para o aeroporto. Pegamos uma carona. Chegando lá, minha filha, como é que tu vai? Tu não pagou nem tua passagem? Eu não sei. Se Deus falou que é para eu ir, eu vou para Manaus. Cheguei lá, sentei na mesa, lá na cadeirinha lá do aeroporto. Do nada, assim, do nada, foi o Senhor Jesus, por enquanto me mandaram que não era para eu voltar atrás. Elismar Oliveira de Souza, viagem para Manaus, daqui a 5 minutos. Foi só o tempo de olhar para trás, chorar e pensar que não estava aqui no Amazonas. Então, eu não sei qual é o horário que o Senhor tem te chamado. Eu não sei em que momento o Senhor tem falado, mas Ele tem falado, é chegada a última hora. A hora terceira é aquela que vai de 8 até as 9 da manhã. Quando eu aceito o chamado do Senhor, no horário da madrugada, que eu sei que é um horário praticamente impossível, ainda mais quando eu estou, podemos dizer assim, foi um dia cansativo, foi um dia duro, e o Senhor me desperta pela madrugada, e eu obedeço a voz do Senhor, acontece na hora terceira o milagre do Senhor, de 8 às 9, se você observar, nesse horário de 8 às 9, lá em Atos 9, aconteceu algo sobrenatural. Atos 2, que foi o quê? O derramamento do Espírito Santo. Eu busco de madrugada, eu clamo de madrugada e durante o dia, o Senhor vai me renovando, o Senhor vai me restaurando e o Senhor vai me preparando para aquilo que está por vir. Na verdade, haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. E nessa hora terceira, nós observamos que a igreja, ela foi agindo como luz. E o Senhor cada vez nos desperta para algo novo. O Senhor cada vez nos desperta para algo sobrenatural. Aqui em Atos 2, aconteceu a inauguração da igreja na terra. E tudo começa por uma palavra conhecida como obediência. Você já ouviu essa palavra obediência? Na escola secular, eu e você, nós aprendemos o quê? O A, B, C, D. E aí segue até a letra C. Mas quando se trata do reino de Deus, se trata do quê? Obedecer. Essa geração de hoje, de crianças e adolescentes,
adolescentes, da qual o teu pai fala, pede algo, ele bate o pé e faz o bico, esse aí não tem salário da parte de Deus. Porque a palavra declara: honra teu pai e tua mãe, para que assim prolongue os seus dias. Obediência total e imediata com alegria. Deus te deu uma ordem, Fabiana, vai ali na boca do jacaré e leva a minha palavra. Foi só um comando. A Fabiana até bateu o pé. Eu? Para a boca do jacaré? Claro que eu não vou. Isso é obediência total? Não. Eu só vou se o Senhor enviar mais a pastora e mais a pastora Priscila comigo. Isso não é obediência total, porque ele chamou a Fabiana. É igual aquela criança que o pai, meu filho, vai bem ali. Ele já bate o pé e já faz o bico. É obediência total imediata com alegria? Não, o Senhor não quer. Mas uma vez que o Senhor me chamou, uma vez que o Senhor se separou, não mando mais eu, mas é Cristo que manda em mim. Então não adianta bater o pé, não adianta fazer biquinho, não adianta fazer cachaçada, porque Deus não tem filhos mimados. E aí a gente vai para a hora sexta. A hora sexta é quando, muitas das vezes, é aquele horário de 11 até 12 horas. Tem um testemunho lindo na Bíblia que fala sobre esse horário da hora sexta, que é a hora em que Deus conversa com a mulher samaritana. Quantos de nós, eu não sei vocês, mas quantos de nós na infância da adolescência saía por essas ruas aí, eu não sei aqui, mas no Nordeste tínhamos o costume de 12, 13 horas andar por essas ruas aí, quente, descalço, sem se preocupar se ia fazer calor ou não, só queria saber de ser feliz, não olhava dificuldades, não olhava barreiras. Então é o horário que eu falo: eu não vou porque está muito quente, eu não vou por causa disso. Muitas das vezes hoje em dia nós inventamos muitas o quê? Desculpas. E a gente observa que nesse momento existe, infelizmente, no meio da igreja, mudança de foco nos últimos dias. Deus me mostrou algo para fazer, Deus tem te mostrado algo para fazer, mas sempre acontece alguma coisa ou acontece algum imprevisto para que possamos mudar o nosso foco. Sempre acontece. Nos embaraçamos com algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, mas nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Missionária, teve um tempo da minha história que eu parei. Missionária, teve um tempo da minha história que eu estacionei. Eu comecei para trabalhar com o meu pai, que se chama Deus, mas devido às dificuldades, devido às adversidades, devido às lutas, eu acabei parando o meu serviço. Aqui fala sobre uma parábola, que quando as pessoas, os trabalhadores, eles foram prestar contas, o Senhor entregou para o louvor e entregou para ele também a palavra, para que ele pudesse ir desenvolvendo. Mas devido aos imprevistos do dia a dia, ele ficou somente com o louvor e deixou de ministrar a palavra do Senhor. De tudo isso ele vai prestar contas. O Senhor tem mostrado: eu quero te colocar para tocar, eu quero te colocar para louvar, mas você não tem posicionamento, você não se prepara, você não se capacita. O Senhor capacita, o Senhor chama assim, mas eu preciso fazer a minha parte. Então a hora sexta é esse horário onde ele se torna o maior missionário na palavra. É esse horário, muitas das vezes, que você acaba de comer aquele feijão, que você acaba de comer aquele caldo, que estava aqui, agora eu só quero relaxar. E aí marca um compromisso para se dizer: não consigo nem caminhar direito. Nós estamos num momento, de uma certa forma, mudando o nosso foco, mudando o nosso estilo. Hoje em dia, eu só vou para a igreja se eu tiver uma condução. Se eu não tiver, não faço nem questão. Porque nós utilizamos as justificativas e podemos dizer que não há mais tempo para entrarmos com justificativas diante do Senhor. Porque um dia eu e você, nós iremos prestar conta de tudo que nós fizemos e de tudo que nós deixamos de fazer. Porque a própria palavra vai declarar: maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada.
Temos tempo para tudo, menos para colocar as coisas em ordem. Como eu falo assim, através do relação à minha pessoa, a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial em dia. No final do dia você presta conta, eu não sei como funciona com você. Mas alguns passam o dia todo, fazendo um monte de coisa, seja na área secular, seja na área ministerial, ou até mesmo nas suas meditações, e quando chega no final do dia você não faz o balanço do que você fez ou deixou de fazer? E quantas das vezes você, não, amanhã eu vou fazer isso aqui, e naquele dia acontece alguma coisa e você não completa o seu compromisso que você tinha que fazer? Eu não sei vocês, mas quando eu não completo aquilo que eu tinha que fazer, de uma certa forma, vem aquele sentimento de frustração. Porque eu poderia ter feito, mas eu não consegui. E aí a gente passa para esse momento da hora sexta, que é de 11 a 12 horas. E aí a gente vai lá para a hora nona. A hora nona ela vai de 14 até as 15. Amém? Da qual o Senhor chama o Paulo. Conhece a história de Paulo? E passando, o Senhor nos chama para este momento, da qual Ele nos pede socorro. Ele passa a Macedônia, passa essa preguiça, passa essa indisposição e socorre aqueles que estão precisando. Passa a Macedônia e nos ajuda. O Senhor procura ainda pessoas que queiram fazer a sua vontade, que queiram fazer o seu querer. Hoje pouco se ouve falar sobre missões. Hoje pouco se ouve falar sobre pessoas que vão para os ribeirinhos, que vão para as comunidades de Deus. Se você disser para você que eu não sinto saudade daquela comida ruim, eu sinto saudade, porque foi a chama do meu primeiro amor. Mas eu sei que tudo há um tempo determinado do Senhor. Há um tempo de plantar, é um tempo de colher, é um tempo que o Senhor nos chama, é um tempo que Ele nos resguarda, é um tempo que Ele nos prepara e nos leva novamente. Mas eu sei também que esse tempo Ele não pode durar muito tempo. Ah, Senhor, eu estou esperando o tempo certo. Eu estou esperando o tempo certo para fazer. E o Senhor fala, não tem mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos correr atrás de muitas das vezes não do prejuízo, mas do nosso prejuízo, daquilo que nós deixamos a desejar. E aí a gente vai para a hora undécima. A hora undécima é de 17 às 18 horas. É o momento em que chega o quê? A última hora. O que é que nós estamos? É mistério de Jeová. Então o Senhor nos prepara praticamente o dia todo para essa última hora. Então esse horário aqui, da hora undécima, ele vai falar sobre o quê? Que é chegado a última hora. Isso mesmo, porque minha garganta é só um buraco aqui. E nessa hora undécima, de 17 a 18, a gente tem que nos atentar que nós devemos trabalhar enquanto é dia. Ou seja, se eu não conseguir fazer aquilo que eu tinha que fazer durante o dia todo, eu preciso correr atrás daquele prejuízo. Porque eu sei, e você sabe que nós iremos prestar conta diante de Deus. Porque meia-noite é a hora do juízo, tudo está acontecendo de uma só vez. Nós estamos em tempos trabalhosos, nós estamos em tempos de melancolia, da qual eu me canso rápido, eu choro muito, eu me frustro muito, e esse tempo já não existe mais. Então nós precisamos trabalhar para que nós venhamos fazer cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Que não possamos esperar chegar à noite para que possamos trabalhar. Porque muitas vezes nós trabalhamos o dia todo. E quando chega às 18 está todo mundo cansado. Eu chego, eu como, tomo banho, deito e acordo só no outro dia. E acaba que os meus afazeres ministeriais e espirituais, eles estão ficando de lado. E aí a gente vai para encerrar para 3 promessas que o Senhor deixou para mim e para você. Ouvimos falar sobre a questão do horário de madrugada. Se antes eu não tinha essa rotina, eu preciso colocar essa rotina na minha vida, na minha história e na minha caminhada com o Senhor. Quanto mais eu oro, mais resultados eu tenho. Quanto menos eu oro, menos resultado eu tenho. A gente sabe que
ele só é 2 números, né? Qual é o telefone do céu? Somente 2 números. Qual é esse número? É o joelho. É fácil de decorar. Está passando pela prova, está passando pela luta, esquece aquele 9 número lá, mais o DDD e coloca os 2 números aí. E aí você vai ver o resultado acontecer. O telefone do céu é tão fácil decorar, são apenas 2 números, é fácil ligar. E aí você conecta isso com Deus. E aí você faz o que Deus vai fazer. A partir do momento que eu cumpro essas 4 horas na minha vida, no meu ministério, na minha caminhada, o Senhor traz para mim e para você 3 promessas básicas. Eu edificarei a minha igreja através de você. Eu edificarei você através do compromisso que você tem comigo. Porque se você observar aqui, ó, essa coluna, eu sempre coloco como exemplo. Vamos imaginar que aqui é uma coluna, né? Uma base. E eu preciso, para sustentar, eu preciso de 3 colunas. Se eu tiver só uma madeira aqui, eu não tiver 3 colunas dessa madeira, ela vai ficar intacta em cima? Não. Para sustentar essa. Como é que dá o nome desse negócio aqui? Essa área aqui? Se você me perguntar para o papel, eu não sabia de tudo. Papel madeira, papel contato, papel tamuça, papel ondulado. Mas a questão de construção não é comigo, não. Mas vamos lá. Aqui eu tenho essa viga, cobertura, a viga, isso aqui vamos considerar como se fosse uma coluna, certo? Mas aqui nós só temos 2, uma do lado e a outra do outro. Se tivermos mais uma no meio, ela daria um suporte maior. Mas se caso fosse de madeira, mas como é ferro, dá para sustentar bem, certo? Mas vamos dizer assim, o Senhor me chamou nessas 4 horas porque Ele quer entregar promessas para mim. A partir do momento que Ele firmou esse compromisso comigo, eu sei que Ele não vai abrir mão daquilo que Ele entregou para mim. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Mas aquela questão, a partir do momento que eu me acomodo no que eu não quero, as pedras elas clamam em meu lugar. O Senhor firmou um compromisso comigo e com você. A palavra aqui em cima está como a palavra compromisso. Mas para eu manter esse compromisso das 4 horas nonas, para que essa promessa venha a cair sobre mim, eu preciso de 3 palavras básicas para que elas venham sustentar esse compromisso. Primeiro, fidelidade. A primeira palavra é fidelidade. Fidelidade, ela vai sustentar tudo isso aqui? Não, porque ela só está de um lado. Do outro lado, eu posso colocar a palavra responsabilidade. Fidelidade, responsabilidade e a palavra seriedade no meio. Quando eu levo essas três colunas com esse compromisso na vertical e não na horizontal ela é válida porque nós temos os nossos patrões terrenos. Ela tem os nossos pastores. Mas se eu não obedeço aos meus pastores, se eu não obedeço à minha liderança, como é que eu vou obedecer no meu vertical? Como é que eu vou poder honrar no meu horizontal se eu não honro no meu vertical? Então, para eu honrar o meu compromisso com o Senhor, eu preciso da seriedade, da responsabilidade e da fidelidade. A partir do momento que eu coloco esse compromisso em base, o Senhor me entrega 3 promessas. Primeiro, eu vou edificar a minha igreja. Você pode estar triste, você pode estar cansado, você pode estar fatigado, mas logo Ele traz a memória a sua palavra. Senhor, hoje eu estou triste, hoje eu estou meio cansado. O Senhor fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Senhor, eu estou me sentindo tratado, mas a palavra sobre você não é vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você está nesse patamar e Ele está te edificando, Ele está te fortalecendo, Ele está te animando, Ele está te encorajando. E Ele fala assim: olha, não saia até que eu prove o contrário. Ficai em Jerusalém. Se eu te coloquei aqui, permanece até que desça do alto aquilo que eu tenho para você. Porque muitas das vezes a gente abandona o barco, a gente vai para fora, a gente perde. Quando a gente pensa que não, a gente volta para o final da vida. Outra promessa: não se turbe o vosso coração. Eu te chamei, eu te capacitei, eu te escolhi. Provas você vai passar, luta você vai passar,
perseguições você vai passar, afrontas você vai passar, calúnias você vai enfrentar, mas tem de bom, porque assim como eu venci, você também vai vencer. Será que você pode colocar sobre os seus pés hoje? Que você possa aproveitar cada hora, que você possa aproveitar cada momento diante do Senhor, que você possa aproveitar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu não sei em que momento em que parada você estacionou diante do Senhor. Eu sei que nesses últimos dias tem aparecido muitas propostas, tem aparecido muitos desafios para nos tirar do foco, que é a presença do Senhor. Eu estou aí praticamente profissionalmente com alguns desafios pela frente, mas eu já falei que eu pego falta, eu pego advertência, mas eu não abro mão daquilo que o Senhor me colocou para fazer. Porque nenhum salário vai pagar a minha entrada para o céu. Assim como nenhuma falta vai justificar a minha ausência do céu. Que possamos fazer valer a pena tudo aquilo que o Senhor fez por nós e através de nós. Então eu não sei em que momento você parou, mas peça para o Senhor: Senhor, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Qual é o chamado que você tem? Eu não sei se ele está aceso, eu não sei se ele está apagado, mas peça para o Senhor acender essa noite e vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, coloque diante do Senhor tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha que é impossível. Estão acesas. Declara. Só estou esperando para os teus passos em direção à glória.